sobre esse aspecto da sobrevivência da família. O trágico equívoco na relação filhos e cônjuges. E eu sei que isso é uma coisa que não acontece aqui. Hoje a gente vai falar dos outros. Esse negócio de, ao longo da vida, maridos e mulheres trocarem os papéis e fazerem dos seus filhos os seus cônjuges, né, e darem mais importância, mais atenção para os filhos e deixam o seu cônjuge de lado. Eu sei que isso não acontece aqui, então talvez a gente vai precisar ouvir bem hoje para poder falar com os nossos amigos, né? Nossos vizinhos, nossos parentes. Quem sabe você conheça alguém que esteja vivendo essa crise no casamento, onde os filhos se tornaram mais importantes do que os cônjuges, e você pode levar todas as lições que a gente vai tratar hoje aqui. Talvez a nossa conversa hoje seja só para manter a mente nossa mais aberta, né, sobre algumas coisas, e quem sabe você pode conversar com outra pessoa sobre isso. Não tem esse negócio aqui de mães terem os seus filhos como príncipes encantados, né? E nem esse negócio de pais querendo ser os príncipes encantados das suas filhas, quando ele não é e não tenta ser o príncipe encantado da sua esposa. Eu sei que isso não acontece isso. Mas olha só, para a gente poder falar sobre isso, hoje eu vou chamar um exemplo bíblico, vou chamar uma família bíblica, porque tem umas famílias na Bíblia que acontece essa disfunção. Se você pensa que todo mundo que está na Bíblia vive perfeitamente, você está enganado. Você vai perceber que eles costumam cometer os mesmos erros que a gente comete. Mas antes de eu chamar esse casal, eu quero ver rapidamente com vocês o que a Bíblia fala sobre a relação entre homem e mulher. A gente já conversou isso há algumas semanas, eu não quero ficar sendo repetitivo aqui. A gente já falou sobre isso quando nós falamos sobre o papel do homem e da mulher. E eu quero pedir licença, sim, para vocês, porque eu vou falar algumas coisas que talvez não seja politicamente correto, mas é biblicamente correto. O texto diz que o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem estivesse só, e que Deus faria para ele alguém que o auxiliasse e que lhe correspondesse. Ou seja, alguém que seria um auxiliar e alguém que correspondesse o ser humano, o homem. Quando Deus cria o ser humano e coloca eles ali para viverem juntos, Deus faz uma mulher para corresponder ao homem, e é óbvio que o homem também é correspondente à mulher. O papel do homem é o quê? Amar a sua esposa, cuidar dela, fazer ela crescer emocionalmente, para que ela amadureça espiritualmente. Esse é o papel do homem na vida de uma mulher. E o papel de uma mulher na vida de um homem é o quê? Auxiliá-lo, é ajudar ele a cumprir a vocação. Obrigado. É ajudar ele a cumprir a vocação de homem dentro da humanidade. Porque Deus olha para o camarada e vê que ele não vai dar conta sozinho de fazer o que ele tem que fazer. Não só dentro da sua família, mas como dentro da humanidade, dentro da sociedade. Então não tem como. Ele precisa de uma ajudadora, ele precisa de alguém que seja cúmplice dele no processo, né? O texto vai criar o texto vai dizer que Deus cria essa auxiliadora idônea para quem? Para o homem. Então eu tenho que dizer hoje de manhã aqui, as mamães de plantão, que felizmente o papel, segundo a Bíblia, de mamães, primário delas, não é para que vocês vivam para os seus filhos. Eu sei, eu estou pegando no vespeiro, mas o papel primário, principal que Deus criou vocês, não é para que vocês vivam para os seus filhos. Essa talvez pode ser a função secundária, mas na história bíblica a mulher emerge como sendo alguém que vai caminhar junto, ao lado, no mesmo nível, na mesma altura do seu marido. E talvez eu vou ter que salientar um pouco mais isso hoje de manhã aqui, desse problema relacionado à mulher se desapegar do seu cônjuge por causa desse instinto maternal, né? Que elas falam, não, é que isso é uma coisa muito natural que a gente não tem como resistir a isso. A mulher se deslocar do carinho, do amor do marido e colocar isso na vida dos filhos. Eu quero que você entenda, que esse instinto maternal que você sente hoje, que faz você colocar os teus filhos acima do teu marido, ele é algo que acontece dentro da queda do ser humano. Quando Deus fez o homem e a mulher perfeitos, não tinha isso. Mas depois que o homem e a mulher se desconectaram de Deus,
algumas disfunções começaram a acontecer. E uma delas foi justamente a mulher achar que o instinto maternal dela ela precisava ser mais mãe do que esposa. A gente vê muito problema acontecendo hoje por causa disso. O texto diz que quando Deus foi criar a mulher, Ele fez o homem dar uma cochilada, né? Tirou, que nem vocês conhecem a história dele tirar a costela dela. Aquilo é uma simbologia. Acredito que ele pegou e fez um rasgo aqui, tirou a costela e criou uma mulher. Vocês são muito mais que uma costela. Tenho certeza que vocês são parte da mesma essência que nós. Como a gente já conversou semanas passadas aqui, que não existe diferença, não existe posição maior, inferior entre homem e mulher. Mas Deus fez o homem dar uma cochilada, criou a mulher, apresentou para ele, e aí ele diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. E por essa razão, o homem deixará pai e mãe e apegar-se-á, ou se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é o ciclo da vida. O ser humano, ele se torna filho, ele nasce, ele vira filho, ele cresce no lar, e depois ele deixa pai e deixa mãe para poder se unir ao seu cônjuge, a um outro homem, a uma outra mulher, a uma mulher ou a um homem e uma mulher, eles se unem e eles criam os seus filhos. E aí aquilo que antes era talvez mais importante para ele, que era como filho ter a devoção ao seu pai e a sua mãe, agora ele vai se tornar devoto, ele vai se tornar cuidador da sua esposa ou do seu marido. Esse é um ciclo que acontece. A mãe não tem que entrar em crise quando um filho, por exemplo, chega na época de sair de casa. Vocês já viram mães ficando em crise? Quando o filho cresce e começa a namorar, né? Por exemplo, mães, quando os filhos perguntam para elas: mães, o que são namorados? Elas falam: elas são bruxas, né, que acabam com a vida da gente. Esse negócio da mãe não querer que o filho namore, que o filho estabeleça uma relação afetiva, né, mostra essa crise entre essa percepção de que nós criamos os nossos filhos para quê? Para eles irem. Eles precisam ir embora um dia. Se você, mamãe, papai, vocês criam seus filhos para terem eles o resto da vida com vocês estão quebrando um ciclo natural e vocês estão arrebentando a vida dos seus filhos. A gente sabe que a gente criou bem os nossos filhos quando eles vão embora. Então, quando você tem um bebezinho, que nem a Adriana tem ali no colo ali, pensa o seguinte: daqui a alguns anos esse bebezinho precisa começar a sair do casulo. Sair do casulo. Ele precisa começar a arrumar alguém para ele poder construir a própria família dele. O versículo 25 vai dizer que o homem e a mulher, eles viviam nus e não sentiam vergonha. Então, nessa relação no Éden, eles tinham essa intimidade. Eles viviam abertos um para o outro. Eles não tinham que esconder coisas, nem emocionais, nem espirituais. Eles não tinham vergonha das suas limitações. Essa é a relação que o homem e a mulher tinham no Éden. E à medida que eles iam vivendo nessa intimidade, eles iam crescendo. O lance é que a hora que vem os filhos, aquele canal que era um canal direto com o cônjuge, esse canal começa a sofrer interferências. Porque aquela intimidade que era dedicada só ao meu cônjuge, quando vem os filhos, eu tenho que começar agora a dedicar também alguma coisa ao meu eu falei marido, né? Falei filhos. Quando vem os filhos, eu preciso começar a dedicar aos meus filhos também. E aí o casal começa a escutar alguns barulhos, algumas interferências, que começam a mexer com a relação. Filho faz barulho quando chega aos 5, 6, 7 anos, com determinadas rebeldias, com determinadas palavras que eles precisam, né, aprender que não pode dizer. Quando chega aos 12, 13 anos também, começa a se achar dono da verdade, começa a te confrontar. E isso vai desgastando o casamento. Até porque às vezes o marido e a mulher às vezes tem uma perspectiva diferente, como que se educa, como que se cria. Mas também filhos fazem barulhos aos 18, aos 19 anos também. Quando eles pegam o carro, dirigem que nem um doido, e quando eles começam a arrumar confusão na rua, e depois você tem que ir pro dia de madrugada. Filhos, quando vão se casar, também demandam dos seus pais, interferem na relação do casal, por quê?
Porque eles começam a mobilizar o pai e a mãe em torno do casamento deles, da festa, da arrumação e tudo mais. E até depois que os filhos casam, eles arrumam um problema para o casal também, para o pai e a mãe. Porque daí eles trazem os filhos que eles têm para o pai e para a mãe cuidar. Não tem? Não tem disso? E isso são coisas que colaboram para que, muitas vezes, filhos e filhas tomem o lugar da atenção que deveria ser para o nosso cônjuge. Deus disse para o homem e a mulher, olha, multipliquem, sejam férteis e encham a terra. Filhos são bênçãos de Deus. Aqui na nossa igreja nós estamos cheios de bênçãos de Deus, porque está todo mundo tendo filho aqui. E sabe que na antiguidade, um negócio interessante era que filho era tido mesmo como uma bênção de Deus, porque quando uma mulher não era fértil, não conseguia engravidar, ela tinha na cabeça dela uma ideia de que Deus tinha amaldiçoado ela. Porque como ela não pôde ter filhos, então ela era inútil, não valia de nada. A antiguidade tinha essa ideia de que filhos são sinal de que Deus está nos abençoando. Você já parou para pensar no tamanho do pecado, da ingratidão que é hoje em dia, de uma geração, que quando uma mulher fica sabendo que está grávida, ela entra em depressão? Alguns anos atrás, alguns séculos atrás, quando ela não ficava grávida, ela ficava chateada, ela ficava deprimida. Mas hoje, com todas as demandas de trabalho, de status, de dinheiro, de não ter tempo para nada, quando ela fica grávida, ela entra em depressão, porque ela vai ter que deixar todos os sonhos, os planos dela, para poder cuidar de um filho. Filhos são consequência da relação homem e mulher. Não tem como. Quando homem e mulher se casam, eles são presenteados, sim, com filhos. O que nós precisamos entender é qual que é a escala de prioridade nessa relação. Marido, mulher e filhos. É por isso que hoje de manhã eu queria ter essa conversa com vocês. Se você não tiver consciência disso, o que vem primeiro, o que é mais importante, ao longo da sua vida, a sua relação com o seu cônjuge vai ser sugada, vai ser um inferno. Depois que os filhos forem embora de casa, ou você e o seu cônjuge, cada um vai para o seu lado, ou vocês vão continuar vivendo aquela falta de intimidade que ao longo da vida vocês não construíram, porque enquanto os filhos estavam em casa, vocês deixaram de construir a relação com o seu cônjuge, porque focaram demais nos filhos, e aí o filho foi embora de casa e você ficou com um estranho ou uma estranha dentro de casa, e você não sabe o que fazer com ele agora ali. Filhos são transitórios, como eu falei para vocês. Quando você tem filhos, você tem que saber que eles vêm e um dia eles vão embora, não tem jeito. Então, dentro dessa introdução, depois dessa introdução, eu queria chamar para vocês a história da família de Isaac e Rebeca. Não sei quantos de vocês conhecem o Isaac e a Rebeca. Isaac era filho de Abraão, filho da promessa. Abraão, quando tinha 100 anos, ele teve o Isaac, e você vai ver algumas coisas interessantes sobre isso. Versículo 19 do capítulo 25 de Gênesis. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Vocês acham que 40 anos ele casou tarde? Muitos de nós aqui, a gente aprendeu das histórias bíblicas, né, de uma maneira meio romântica. Mas você já parou para pensar que Isaac se casa aos 40? Por que Isaac se casa aos 40 anos de idade? Vou dizer para você. Ele queria curtir. Mas é que Isaac nasceu quando seus pais tinham idade para ser bisavô dele. Isaac tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Ele tinha idade para ser bisavô, tataravô. E moleque criado por vô e por vó é tristeza, não é? Menino que é criado por avô e por avó é complicado. Nada contra avós criar os filhos, mas esse negócio de a terceira geração do avô criar o filho, dá nisso. O moleque que nasce quando os pais ainda os pais têm idade para ser bisavô dele, aí ele cresce protegido, cresce mimado, e a mãe dele, detalhe, ela só teve um filho.
né? Porque o outro filho, o Ismael, o Abraão mandou embora de casa. Então ele cresceu como filho único. Cuidado, um filho único, porque ele é o protegido, sabe de quem? Da mamãe. A mamãe segura ele o máximo. E tanto que alguns desses caras só se casam depois que a mamãe morre. Então o texto bíblico vai dizer um pouco antes que quando Isaac conheceu Rebeca, né, que o servo de Abraão foi buscar a Rebeca numa terra distante para ele e tal, e aí diz lá no versículo 67, diz assim: Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher, vocês sabem o que eu estou querendo dizer, e a amou. Aí diz assim, e assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Aos 40 anos de idade, o cara não é capaz de arrumar uma mulher, porque se você tem história de Isaac, ele não arrumou uma mulher, quem tem que arrumar uma mulher para ele foi o pai dele. O pai dele tem que pegar o servo dele e dizer para ele: vai para uma terra distante, lá para a terra dos parentes da sua mãe, e traz uma mulher. E aí, quando eu leio a história de Isaac, a conclusão que eu chego, não é que eu não posso viver como Isaac viveu. Eu chego à conclusão de que eu preciso de um redentor. Alguém que me salve desse negócio de eu viver nessa cultura onde eu não tenho atenção para as coisas que são importantes. Olha o que o texto diz. Nosso texto continua dizendo o seguinte, no versículo 20 ali. Ele casou aos 40 anos, casou com Rebeca. Rebeca era filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, a irmã de Labão, também arameu. E aqui tem outro problema, porque quando a gente está apaixonado, a gente nos pega considerando que a família do outro tem mais influência sobre ele do que eu posso imaginar, né? E aí a gente acha meio estranha a maneira como o pai da pessoa que a gente resolveu casar algumas coisas que a mãe, que a futura sogra, né, o futuro sogro faz, a gente começa a ignorar. A gente fala assim: não, o pai dele é assim, mas ele nunca vai ficar assim, porque ele é um príncipe encantado. Não, a mãe dela faz essas coisas, mas ela nunca vai fazer isso aqui. E aí a gente diz assim: ainda bem que eu vou casar com ela e não com minha sogra, né? Mas sabe o que acontece com o passar do tempo? Você descobre que a sogra e que o sogro estão ali dentro do seu cônjuge, ou não? Vive dentro. E isso às vezes traz coisas boas ou coisas ruins. Se você perceber o que Rebeca apronta nesse casamento dela com Isaac, você vai ver, sabe quem ali? O pai e o irmão de Rebeca, o Labão, aquele cara que era um malandro, que enganava todo mundo. Igualzinho, gente traiçoeira, gente que sabota a vida do outro, gente interesseira. Gente que quando a gente casa, a gente está apaixonado pelo cônjuge, a gente se nega a compreender o fato de que o seu príncipe encantado, ele é habitado pelo pai e pela mãe dele. E esse negócio vai se tornando muito mais real à medida que os anos passam. A gente vai percebendo o nosso sogro, a nossa sogra, o nosso cônjuge. Versículo 21 diz que Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era... Aí tem uma coisa interessante, porque a mãe de Isaac também era estéril. E o pai de Isaac orou pela sua mãe também, para que ela pudesse ter filhos. Tem coisas boas que a gente pega também no sogro, sogra, não é só coisa ruim. O Senhor respondeu à oração de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Lembra, crianças são bênçãos e não problema. Versículo 22. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que ela disse: por que está acontecendo isso? Por que eu tenho duas crianças na minha barriga e elas não deixam a minha barriga quieta? Era um movimento só. Rebeca foi então consultar o Senhor. Versículo 23. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que essa experiência é uma experiência de Rebeca com Deus. Porque foi ela que orou, ela que consultou e Deus falou com ela. Ela está incomodada com o que acontece dentro do ventre dela, aquelas crianças brigando ali. E Deus fala algo com ela, só que a gente não tem nenhum relato de que ela compartilhou isso com Isaac. Sabe como seria importante que Isaac soubesse disso? Que Deus disse para ela que na barriga dela tinham 2 povos, que eles iam se enfrentar durante a vida. Você já parou para pensar que se Rebeca talvez tivesse falado isso com Isaac, muitas das coisas que aconteceram na vida deles teriam outros desdobramentos? Só que aqui tem um problema. Uma semente de ausência de cumplicidade entre esse casal. Esse casal não podia ter filhos, eles ansiavam por ter filhos, e quando os filhos vêm, um começa gradativamente
a colocar mais o olho e o coração nos filhos do que no cônjuge. E isso vai começando a sabotar a relação deles. Se vocês lerem a história desses dois, vocês vão entender o que eu estou falando. Versículo 24 vai mostrar a semente do que eu estou dizendo para vocês. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, uma espécie de Tony Ramos. Por isso, lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Mais um problema, o cara está na idade de ser avô. E eu não estou dizendo isso para ofender aqueles que têm uma idade mais avançada, mas eu estou falando isso para alertar você que tem uma idade mais avançada e quer ter filho, porque nessa inversão que a gente vive na nossa cultura, na qual mulheres colocam a profissão à frente da família, porque elas não conseguem conceber a vida profissional como algo que vai sustentar a família, elas acham que é a família que tem que sustentar a vida profissional, numa época onde os homens fogem do compromisso e não querem ter relacionamentos, e os filhos vêm num momento tardio. Nesse momento em que jovens acham que para casar, por exemplo, tem que ter casa, apartamento, conta no banco, tem que ter formado na faculdade, tem que ter curso de pós-graduação, doutorado, tudo completo. Você que é jovem, você que é alguém que está na idade de ser avô, você pode escutar isso essa manhã e tentar perceber que você pode fazer diferente, tá? Avós são péssimos pais, vocês já sabem disso. E o seu filho precisa de um pai presente, não de um cara que esperou, curtiu a vida, e lá quando ele tinha idade para ser avô, ele resolveu ser filho. O texto continua dizendo que os meninos cresceram, que Esaú se tornou um caçador habilidoso, vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, vivia nas tendas. Olha como que a sabedoria da Bíblia tem algumas coisas bem simples. Aqui a gente olha e fala, e isso é realmente verdade. Filhos, eles são criados na mesma casa, do mesmo jeito, pelos mesmos pais, com os mesmos princípios, mas eles são diferentes, vocês já perceberam isso? Esaú, por exemplo, ele é um cara diferente, ele é caçador, ele faz jiu-jitsu, ele tem esse negócio da força, ele gosta do UFC, o negócio dele é fazer a vida no braço. Jacó não. Jacó é um cara mais negociante, comerciante, trabalha mais com a mente, né? Trabalha com pastoreia as ovelhas. De vez em quando ele chama os seus empregados, reúne ali as ovelhas, negociam com outro lugar, com outra pessoa. Dois filhos da mesma família que são diferentes. Agora presta atenção aqui onde está a fonte dos males. Isaac, o pai, preferia quem? Porque gostava de comer as suas casas. Rebeca preferia. Já prestaram atenção nisso? Sabe qual que é o problema aqui? Não é um pai preferir um filho em detrimento do outro. O problema é que o Isaac, deveria preferir, sabe quem? Rebeca. Ele deveria preferir Rebeca. E Rebeca deveria preferir Esaú. Em algum ponto da história desses dois, Isaac, isso. Também vocês estão vendo. Em algum momento dessa história, esse casal se perdeu. Em algum momento eles começaram a olhar para os filhos de uma maneira que eles deveriam olhar para os seus cônjuges. Se a gente pegar a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, Deus olhou para o homem e disse o seguinte: não é bom que você esteja só. Então ele fez o que para o homem? Ele fez um filho para o homem? Ele fez uma mulher para o homem. Não é bom que ele esteja só. Esaú começa, sem perceber, começa a ocupar espaço na vida do pai, que deveria ser da sua mãe, Rebeca. Você já vai ver, rapidinho, daqui a pouco, que Isaac, quando chega numa idade avançada, ele está cego, ele está numa cama, e quando ele deveria ter ao lado dele a sua esposa para cuidar dele, ou para dividir com ela as suas preocupações, ele vai chamar, não a esposa, mas ele vai chamar o filho, o Esaú, e vai pedir para ele fazer um saboroso pratinho que ele gostava de fazer. A pergunta que eu faço nesse momento é: quem que Isaac devia ter chamado? Rebeca. Mas Rebeca em algum momento também perdeu o foco, que passou a olhar mais para Jacó do que para Isaac.
E ela não percebia mais as necessidades do marido. Ela só estava tendo as necessidades do filho. Disfunção total. A consequência disso, Gênesis 27 vai dizer para a gente, no versículo 1. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia ele chamou? Esaú. Dia de chamado quem? Rebeca. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Me acompanhe. O cara está no bico do corvo, está prestes a morrer. Ele sente que a sua história está chegando ao final e ele precisa ter uma conversa séria com o seu filho. Com quem ele deveria ter compartilhado essa conversa séria primeiro? Rebeca. Ele devia chamar a Rebeca. Falar: Rebeca, eu sinto que eu estou indo embora. E eu sinto que a minha vida está indo chegando ao fim. E ele até podia gostar da comida que o filho fazia, né? Mas ele podia ter chamado a Rebeca e falado assim: então, Rebeca, como eu estou indo embora, como eu estou sentindo que eu estou... E ele demorou mais uns 25 anos para morrer, tá? Mas ele podia ter chamado a Rebeca e falado assim: Rebeca, eu estou sentindo que eu estou indo embora e tal. Você podia pegar o Esaú, falar com ele e pedir para ele fazer aquela comida gostosa que só ele sabe fazer? Rebeca devia estar a par dessa situação. Você percebe que lá no começo, quando eu li o texto, Rebeca tem uma experiência com Deus, parece que ela não compartilha com Isaac. E Isaac aqui agora tem algo importante sobre a sua família, e ele não compartilha com a sua esposa. Esse casal se perdeu em algum momento da história e transferiu a prioridade que devia ser para o cônjuge, para o filho. Versículo 5. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Talvez atrás de uma cortina, talvez de uma janela, uma porta. Tá? Quando Esaú saiu para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú. Olha que interessante que Rebeca ouviu Isaac dizendo. E aí no versículo 6 ela chama Jacó e diz assim: olha, eu vi o seu pai dizendo isso ao seu irmão Esaú. O grau de cumplicidade de Rebeca com Jacó era tão intenso e doentia que ela passa a sabotar o próprio marido. Mas isso não acontece nos nossos dias. De mães que têm uma relação tão profunda com seus filhos, de pais com uma relação tão profunda com as suas filhas, mães querendo que os filhos gostem tanto delas, e na cozinha, enquanto o marido está na sala assistindo alguma coisa, mães que sabotam seus maridos para os seus filhos, mães ou pais querendo ter mais atenção dos seus filhos do que do cônjuge, e sabotam os seus cônjuges para os seus filhos. Rebeca vai dizer o seguinte para o Jacó: o seu irmão saiu para caçar, então corre lá no freezer, porque ainda tem uma caça que sobrou de umas 2 semanas atrás, congelada, bota no micro-ondas, enquanto isso eu vou pegar uma roupa do seu irmão, que lembra que o irmão dele era peludo. Vou pegar uma roupa do seu irmão, vou vestir ele como seu irmão para o seu pai nem perceber a diferença entre você e ele, e é você que vai lá conversar com o pai, é você que vai receber a bênção do seu irmão. Não é o seu irmão que vai ser abençoado. Olha, vocês perceberam a tragédia disso? Uma mãe sabotando não só o marido, como o outro filho também. E aí o filho fala assim: mãe, esse negócio não vai funcionar porque meu irmão é peludo e eu sou pelado. Meu irmão está cheio de pelo e eu sou lisinho, eu passo creme, eu rebento, eu depilo os braços, eu não sou. Naquela época o Esaú ele era peludão, acredite, existia uma época que os homens eram peludos. Mas o Jacó não, o Jacó já era mais do século XXI e tal, ele se depilava, andava todo, né, sem pelo. Falou: mãe, não vai dar certo isso. E aí a mãe falou: não, então eu vou arrumar uma pele de cordeiro, um pedaço da pele, vou amarrar nos seus braços, aí quando seu pai encostar em você, ele vai sentir o pelo do seu irmão. Agora, meu filho, versículo 8, ouça bem e faça o que lhe ordeno. O que ela está ordenando para o seu filho? Mentir. Gerar amargura na vida do seu irmão. Porque quando Isaac sabe do que aconteceu, e quando Esaú sabe também do que aconteceu, sabe o que aconteceu com essa família?
morreu. Acabou. Essa família morreu porque Isaac vai viver amargurado, que foi enganado. Jacó vai ter que fugir, porque o Esaú, lembra? O Esaú luta jiu-jitsu, ele é o cara da força. Ele vai querer pegar o irmão dele, e aí o irmão dele tem que fugir. Interessante, porque se Isaac tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacó, Jacó vai ter que fugir depois. Rebeca vai ter que mandar o seu filho, que ela tinha preferência, embora. E Jacó vai ter que... Isaac vai morrer, e Esaú não vai mais ser o Isaac. Ou seja, a bagunça que eles fizeram entre eles tirou deles o privilégio de usufruir da presença um do outro. Essa família morreu. E a pergunta é, aonde essa família começou a morrer? Jovens casais que não têm filhos, aonde que o seu casamento está começando a morrer? Vocês que já têm filhos, aonde foi que a sua relação com o seu cônjuge talvez começou a morrer? Vocês que têm filhos adolescentes, que estão enfrentando um momento difícil, aonde foi que vocês começaram a perceber que a relação entre você e seu cônjuge começou a morrer? Será que talvez foi quando você começou a colocar o seu filho na frente do seu marido? Ou será que marido foi quando você começou a colocar sua filha ou seu filho numa posição mais importante do que a sua esposa? Então Rebeca, no versículo 46, disse a Isaac: eu estou desgostosa da vida. Claro, quem me dera. Depois de toda a treta que você arrumou, muito dos desgostos que a gente enfrenta na vida é por causa das bagunças que a gente mesmo faz. Rebeca disse: eu estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Agora a culpa é das mulheres, né? Hititas, que eram umas mulheres de outro povo. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres hititas, perderia a razão de viver. Jacó ia embora de casa, e agora a mãe está preocupada que talvez ele arrume uma mulher que não seja da família, uma mulher que pense diferente. E ela se esquece que na verdade o que vai trazer problema para ela é toda a bagunça que ela fez, gerando amargura entre os filhos. Porque ela está dizendo assim para o marido, mandar Jacó para a casa do seu irmão, né, para poder arrumar uma mulher. E por isso que ela está preocupada com isso. Vocês percebem que essa família que começa num clima à la Hollywood, porque lá diz que Isaac olhou para Rebeca e amou Rebeca, está terminando num estilo mais desses seriados aí de terror que a gente assiste. O que aconteceu? Talvez você possa olhar para o seu casamento hoje, ou para o casamento que você não tem mais, talvez. E talvez você vai chegar à conclusão que em algum momento da história vocês viveram essa tragédia de pegar os seus filhos e colocarem no lugar do marido, ou no lugar da esposa. Deus fez a mulher para que o homem não estivesse só, né? Só que tem muitos homens hoje sós, embora a mulher esteja com ele, porque elas estão olhando para os filhos. Mas Deus fez o homem também para que a mulher fosse cuidada. E tem muita mulher abandonada, porque o pai está tentando ser um homem para a filha, está tentando bancar de super-herói, de príncipe encantado, para a filha. Está tentando cuidar da filha como ele nunca cuidou da esposa. Já pararam para perceber como que isso é trágico? Quando a gente inverte as posições? Então o que a gente pode aprender com essa história de hoje? Jovens não casados, jovens casados sem filhos, casados com filhos. Deixa eu dizer algo para vocês. Dá tempo de você prevenir isso ainda. Jamais permitam que uma bênção que Deus deu a vocês, que são os filhos, se torne uma maldição para a vida de vocês. Quando vocês tiverem filhos, ou se vocês já têm, não deixe os seus filhos serem ídolos das suas vidas, deuses da sua vida. Porque se eles se tornarem deuses da sua vida, você vai ser engolido por eles. E a médio e longo prazo, o seu casamento vai acabar, a sua família vai ruir.
Mas não é porque ele acabou com o seu casamento, não é porque você colocou ele no lugar errado. Ele se transforma numa maldição não é porque eles querem, mas é por causa das opções que nós fazemos. Não deixa isso acontecer. Meu encorajamento é para que você nessa manhã converse seriamente com a tua esposa, com o teu marido, sobre qual é o lugar de vocês na relação e qual é o lugar dos seus filhos. O que os filhos estão fazendo da relação de vocês? Uma bênção ou uma maldição? Até que ponto está sendo saudável esse ritmo que vocês estabeleceram com os filhos e vocês? Até que ponto vocês estão tendo tempo de investir na relação conjugal e estão colocando os filhos numa posição que é deles, que é ser filhos? Porque tem muita gente que quando casa e tem filhos, deixa de fazer aquilo que fazia quando não tinha filhos, com a desculpa de dizer assim, não, agora vieram os filhos, agora a vida mudou. Mudou porque você deixou o filho ou a filha ditar o ritmo deles para vocês. Filhos, quando chegam na nossa relação, eles precisam se adaptar ao nosso ritmo. E assim eles devem permanecer até eles saírem de casa. Filhos adolescentes precisam aprender, sim, a se adaptar ao ritmo que o pai e a mãe têm. E não dar o ritmo deles para o pai e para a mãe. Porque lembra, a história que vocês estão construindo é de você com o seu cônjuge. Sabia? Quando seus filhos forem embora de casa, sabe quem vai sobrar? Se sobrar, você e o seu cônjuge. Sabe quem vai botar você no sol e tirar você do sol? Você já sabe, né? Se ao longo da vida você inverter isso, você vai ficar sozinho. Sabe? Tem casais que deixam de... Quando chega na velhice, como diz um poeta da música popular brasileira, só serve como um sapato velho para o outro. Não ousa mais caminhar junto, só serve para aquecer o pé. Estão juntos, os filhos passaram e eles estão juntos. Agora tem casais que nem para isso serve mais. Talvez você está olhando para essa mensagem de manhã e está pensando assim, puxa, eu fiz errado. Eu deixei meus filhos tomarem uma posição que não devia tomar e meu casamento acabou, ou está em vista de acabar. E para você nessa manhã, a solução que eu tenho para você é dizer para você que nunca é tarde para você começar de novo. Dá para você ainda tomar algumas decisões bíblicas na direção de não deixar o seu casamento afundar. Nunca é tarde para a gente começar de novo. Sabe? Você pensa assim, mas eu não consigo mais, Fernando. Eu já cheguei num ponto que meus filhos tomaram conta da relação e eu não consigo mais fazer essa curva. Nem meu marido também consegue, nem eu consigo. Como é que vai fazer? Sabe, de vez em quando o Daniel e a Bia, eles pegam, eles gostam muito de mexerica. E quando eles eram menores, eles pegavam a mexerica e chegavam para mim e falavam assim, pai, olha, eu não consigo abrir, mas você pode começar ela para mim? Aí eu começava, tirava a parte mais dura e eles continuavam. Talvez essa manhã, você olhando para toda a tua história, você esteja pensando, olha, eu não consigo fazer essa curva. Talvez você vai ter que pedir para o Pai, essa manhã, começar para você. Talvez você vai ter que dizer para Deus, olha, começa para mim porque eu não dou conta de começar. É isso que a gente faz quando a gente se dá de cara com coisas que a gente não consegue fazer. A gente ora e fala, Deus, eu entendi a mensagem de hoje e eu quero começar uma caminhada saudável. Sabe? O Pai já começou com você.
morre pelos nossos pecados. Ele nos morre para nos dar uma chance da gente começar uma vida diferente. Então, talvez essa manhã você precise gastar um tempo aí orando, pedindo a Deus que te ajude a corrigir isso. Porque se a sua família começou talvez como um filme de Hollywood apaixonado, ela não precisa acabar lá a conta de fadas. Mas ela pode acabar como se deve acabar, como diz o Salmo 128. Um homem e uma mulher sentados numa mesa, vendo seus filhos e os filhos dos seus filhos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Convence os nossos corações das nossas limitações, dos nossos pecados. Nos ajuda nessa manhã a dar o passo para trás que precisamos ou fazer a curva na nossa vida que nos parece tão difícil, Senhor. Olha para os meus irmãos e irmãs aqui que têm se perdido nos seus relacionamentos afetivos, nos seus casamentos, não estão conseguindo voltar. Só o Senhor é capaz de fazer algo que dê para eles uma nova chance. Ajuda eles a não desistir de ter os seus filhos no lugar que o Senhor deu, no lugar de bênção, no lugar de ser o presente, mas que eles possam cultivar na relação com o cônjuge o melhor das suas vidas, amando e construindo essa relação, Pai, para a Tua glória. Nos ajuda nas coisas da caminhada que a gente não consegue, Senhor.